Casa, sabia que aquele momento era um momento de intensa angústia, pois saíra desesperado e desesperado voltava para aquela casa simples, um pouco afastada da cidade, mas aquela casa para ele era um lar. Aquela casa para ele era onde ele encontrava a vida, o sentido maior que é a nossa família. Aquele homem, quando chegando perto desta casa, do seu lar, abrindo a porta daquela casa simples, ele percebe ali a filha deitada, já morta, e junto a ele, junto a ela, estava a sua esposa, nos últimos suspiros, junto ao corpo da filha. Aquela filha com 8, 9 anos, com cabelos encaracolados, que para ele era um anjo. Para as pessoas que perto dele viviam também, vinha uma doçura de menina, loirinha, um anjo. A mãe, encostada à cama, buscava nos últimos suspiros forças para olhar a ele e, com um olhar em desespero, dizer que a filha tinha morrido. Logo depois, ao chegar naquela casa, ele desesperado, ao abraçar sua esposa, sente que ela ali também vai ao desencarne. Esta é a sensação de um homem. Este homem está diante de um fato que levaria muitas pessoas ao caminho que ele vem a buscar. Ele vai buscar a dor maior, que é a fuga. E fugindo desta dor, ele vai buscar um caminho, que é o suicídio. Este homem, vendo aquela situação onde perder a filha e a esposa para a doença, esta doença matara a ele o sonho da família, o sonho da felicidade. Este homem, percebendo aquilo, busca o quê? Uma alternativa para tirar a própria vida. Porém, ele percebendo que morara em uma casa mais afastada, que alguns animais poderiam mexer naqueles corpos. Então ele fica na obrigação, sim, de fazer uma cova para enterrar aqueles corpos. Ele sai fora da sua casa, chega aonde passava com a sua filha, brincando, e ele lembra de tudo aquilo que ele fazia naquele ambiente. Ele começa com aquela pá, fazendo aquele buraco, lembrando todos aqueles momentos com a filha. Ele não acredita que a doença levará ela. Era o anjo que Deus tinha dado a ele. E ele, fazendo aquele buraco, imaginava por que ele era tão desgraçado, por que ele era tão infeliz, por que ele deveria estar passando por aquilo. Que mal ele fizera a alguém para ter que suportar tamanha dor. Aquele homem, ao fazer aquele buraco pequeno para colocar ali a sua filha, imagina que não tem mais sentido a vida. Quando ele adentra a casa, pega no colo aquela criança. Ele lembra de todas as vezes que ele embalou aquela criança para fazer dormir, e cada vez que ela o olhava nos seus olhos, a ternura que havia entre a relação pai e filha, o quão importante o amor é entre a família. Ele pega aquela criança, leva para fora, coloca naquela cova, desesperado, fecha aquela cova e vai buscar, sim, a esposa que também vai enterrar. Este é um homem que tem num caminho em que muitos de nós não conseguimos imaginar.
Porque quando ele pega aquele corpo daquela mulher, ele lembra de todos os momentos que tivera com ela. E as lembranças tocam, porque ele dizia para muitos: eu não tenho uma vida perfeita, mas eu tenho uma companheira que me entende como eu sou, que me aceita diante das minhas dificuldades, os defeitos que eu tenho, e nós vivemos em paz, vivemos em harmonia, e nós somos felizes, por mais que muitas vezes a felicidade seja relativa. Eu estou pleno porque eu vivo em família a plenitude do amor. E é este homem que está carregando aquele corpo, carregando aquela mulher, com toda aquela dor, leva esta mulher ao lado da filha, no buraco maior, e ali coloca este corpo. Enterra, volta para dentro da sua casa e vai buscar uma corda. Esta corda é para sustentar seu corpo na hora do enforcamento. Este homem, sabendo que ao redor da sua casa, não tendo ali uma árvore, pega uma corda e sai caminhando. E nesta hora, caminhando sem pensamento, este homem passa por um processo chamado de cegueira emocional. É no momento em que ele age instintivamente. É no momento em que ele não percebe o que ele está fazendo. E sai a caminhar. Vamos nos reportar para a doutrina espírita e nós vamos ver Kardec, que traz a nós, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Este Livro dos Espíritos, lançado com 501 perguntas, e eu sei que vocês sabem que foram 501 perguntas iniciais, e este livro, que chega à mão, vem com 4 capítulos. Me ajudem, aqueles que estudam. Quais são os 4 capítulos? Como eu percebo que todos estão querendo participar, mais com o olhar do que com as respostas, nós vamos ver que estes 4 capítulos, em que é dividido o Livro dos Espíritos, estão. Primeira parte, nós vamos entender Deus. E aí é lançado um livro chamado A Gênese. A segunda parte é aonde nós falamos do Espírito. E aí nós teremos o Livro dos Médiuns. A terceira parte é o Livro das Leis. É a parte das leis, as 10 leis. Nós teremos aí o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, a parte das consolações, que nós temos um livro chamado O Céu e o Inferno. Com isto está posta a codificação, com 5 livros, sendo o Livro dos Espíritos a base para esses 4 livros que vieram após. Na segunda edição do Livro dos Espíritos, percebe Kardec que havia necessidade de alguns pontos serem aprofundados. E aí nós chegamos na quantidade de perguntas, que até hoje existe, de 1019 perguntas. Lançamos com 501 e hoje temos 1019. Havia por muito tempo, uma questão interessante, que Kardec pulara a 1010 para 1012. Então as pessoas diziam que não tinha 1019 perguntas, mas 1018. Nessa última passagem, na última tradução pela Federação Espírita Brasileira, Evandro Noleto, que é o autor dessa última tradução, pega uma subpergunta e transforma ela em 1011, e assim hoje nós temos 1019 perguntas.
Doutrina espírita. Na pergunta 943 a 957 tem um capítulo que diz: desgosto da vida, suicídio. O que a doutrina espírita nos fala sobre esta questão? Quando nós olhamos um ponto que está na 944, ela diz que a vida pertence a Deus e que nós não temos o direito de tirá-la. É a resposta da espiritualidade. Pergunta 944 do Livro dos Espíritos. Mas como? Como enfrentar o suicídio num momento como hoje? Como enfrentar o suicídio, sendo que nós temos o livre-arbítrio? Nós, na doutrina espírita, ou melhor, falando em todos os credos religiosos, tantos do Ocidente como do Oriente, todas as filosofias são contrárias ao suicídio. Todos os credos do Ocidente ou do Oriente são contrários ao suicídio. Vejamos o que ocorre para uma pessoa buscar o caminho de matar-se. A grande dificuldade é nós entender que a pessoa não quer tirar a própria vida. Ele quer matar a dor. Matar a dor, sim. Porque a dor é tão intensa e a cegueira emocional é tão grande que ele age instintivamente. Ele não age com uma condição de raciocínio. E nós vamos pegar a Organização Mundial da Saúde, que tem um estudo que prova que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados com um desabafo, com uma conversa. Vejamos, Organização Mundial da Saúde informa que 90% dos casos de suicídios poderiam ser evitados com um desabafo. Vejamos, estamos dentro de uma casa espírita. Estamos num momento em que nos sentimos mais harmonizados, nos sentimos melhores, nos sentimos capazes de ouvir pessoas. Mas vejam só, neste momento, como eu estou sem óculos, eu não consigo enxergar a quantidade de quantos somos, encarnados ou desencarnados. Mas vejamos, vocês acreditam que 19% deste meio que nós encontramos aqui vão pensar em suicídio ou já pensaram? Se eu inventasse de pedir para vocês que levantassem a mão aquele que já pensou em suicídio, algumas pessoas aqui poderiam levantar a mão? Vocês já imaginaram que algumas pessoas aqui do nosso ambiente, no decorrer da sua caminhada, vão buscar o suicídio como uma alternativa para uma dificuldade? Mas afinal, a Organização Mundial da Saúde nos informa que 90% dos casos poderiam ser evitados com uma conversa. Mas que fraternidade é esta? Que nós aqui falamos em amor, falamos em irmandade, falamos em perdão, falamos em fraternidade e não ouvimos as pessoas. Somos uma sociedade de surdos. Nós não escutamos ninguém. Somos surdos em nossas casas. Somos surdos em nossos empregos. Somos surdos com os nossos amigos. Somos nós que permitimos que estes que desencarnam ao nosso redor. Porque, por impressionante que seja, este mesmo estudo que prova que 90% dos casos podem ser evitados com uma conversa,
informa que todos aqueles que praticaram suicídio, todos que praticaram suicídio, deram sinais que iriam fazer. Deram sinais. E a gente fica pensando, como alguém pode, dando sinais, olhar e não fazer nada? Sabemos que nós temos o nosso dia a dia. Sabemos que nós temos a nossa corrida pelas nossas conquistas materiais. Mas até que ponto nós não vamos olhar os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos? Até que ponto vamos permitir para uma constatação que diz que aquele que comete o suicídio deixa para trás 6 a 10 pessoas, 6 a 10 pessoas, que vão passar por muito tempo ou até o final de suas vidas arrependidos e culpando-se por não ter feito algo por aquele que tirou a própria vida. Por que vamos deixar alguém se suicidar perto de nós e depois iremos sofrer com arrependimento? Somos uma sociedade de surdos? Somos aqueles que precisamos só nós da atenção, ou nós podemos dar atenção a alguém? É evidente que quando falamos de desabafo, nós estamos falando em dar a oportunidade para a pessoa que passa pela dificuldade de falar aquilo que ela sente. Mas quantas vezes nós levamos para esta conversa as nossas verdades, as nossas certezas, não dando para aquela criatura a condição de ser ouvida sem julgamento? Que amizade é esta? Que condição é esta? Quando alguém vem nos confiar suas dores, nós temos o direito de julgá-lo, de criticá-lo. Nós temos o direito de dizer para ele o que é certo ou errado, se nós temos os nossos valores e muitas vezes erramos, porque é uma pena dizer, nós somos imperfeitos. E se nós somos imperfeitos, não temos a capacidade de julgar ninguém. Porque se Jesus não julgou, por que nós não temos essa condição? Nós somos culpados, sim, de todos os casos de suicídio que houve em nossa cidade, em nossa comunidade. Somos, porque nós poderíamos ter feito alguma coisa. O arrependimento faz que depois nós venhamos ao centro espírita, à igreja, ao centro de Umbanda, a todos os credos, para buscar uma maneira de atenuar a nossa culpa. Mas vejamos, será que alguém aqui não conhece uma pessoa com depressão? Será que alguém aqui não conhece uma pessoa que tenha pensamentos contínuos negativos? Será que alguém aqui não conhece uma pessoa que passa sistematicamente pelo preconceito? Será que alguém aqui não conhece jovens que passam pelo bullying? Mas se estas pessoas que a gente sabe que estão em torno de nós, vejamos, vamos adicionar aí pessoas que tiveram perdas financeiras, tinham um padrão de vida, tinham um padrão de material e simplesmente por uma incerteza de mercado, por uma fração de situação, perde.
Ou melhor, vamos buscar não só esse que perde materialmente, mas quantos casais que se separam em que alguém tenha colocado a felicidade no outro, acha que quando aqui esse outro vai, a felicidade dele vai junto e ele pensa no suicídio. E vamos somar a estas pessoas, estes que perdem, têm a infelicidade de perder um filho, perder um irmão, perder um marido, perder a esposa, perder os pais. Vejamos que se nós pararmos para analisar, muitos de nós percebem pessoas que estão precisando de apoio. Percebem pessoas que estão buscando, sim, alguém para desabafar. Porque é impressionante dizer que quando a pessoa desabafa, que ela coloca para fora aquele trauma, ela adentra a questão racional. E ela, percebendo a questão racional, ela consegue, compartilhando aquela dor, aquele trauma, aquele sofrimento, atenua-se, diminui aquele sofrimento. E quando ela coloca para fora, ela tem naquele espaço a condição de colocar a razão dentro dela. E ela consegue sim passar diante dessas dificuldades, porque chegou à condição de superá-la pela razão, deixando a emoção cega daquele ato que iria exercer para outro momento. Vejamos quantos de nós podemos ter experiências em que muitas vezes uma pessoa passando por uma grande dificuldade para perto de nós e começa a conversar e nós damos a atenção. E no final diz assim: agora estou me sentindo melhor. Agora estou me sentindo melhor. E a gente pensa, mas eu não fiz nada. Fez uma grande coisa. Ouviu de uma forma acolhedora. Ouviu sem julgamento. Ouviu sem criar nenhum tipo de preconceito. Ouviu como nós deveríamos ser ouvidos quando queremos e fazemos as nossas preces, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. E aí nós vamos imaginar aquele homem caminhando por aquele campo com aquela corda, aquele homem caminhando pelaquela corda desesperado, cego, aquele instinto que ele via a morte da filha, a morte da esposa, e ele não achara nenhum tipo de galho que pudesse sustentar o seu corpo. Caminhando, ele ao longe vê um homem. Aquele homem ergue a mão para ele. A dor é intensa, é muito sofrimento. É muito sofrimento e ele não tem mais como enxergar aquele homem, mas continua caminhando. Ele levanta o semblante novamente e ele percebe que aquela mão continua erguida. E ele começa a ir na direção deste homem. Lá havia um homem com cabelos grisalhos, barba grisalha, simples. Este homem é Pedro, o apóstolo. E neste lugar é a casa do caminho, aonde ali encontravam-se todos que, sofrendo as dores do mundo, eram acolhidos, eram recebidos como irmãos que todos nós merecemos. Todos nós precisamos cuidar um dos outros. Todos nós precisamos sair da letra e ir para a prática. Jesus nos ensinou o amor. Vamos praticar o amor, porque assim poderemos sim dizermos que somos seguidores do Cristo.
Que Jesus nos abençoe.